Fala galera, tudo na paz? Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo de montagem do meu setup e falar quais as ações que eu tive que tomar nas configurações do computador antes e depois da instalação do sistema operacional. Mostrar alguns testes de desempenho dos componentes que eu utilizei, isso além de contar a minha experiência com ele. Eu acredito que esse vídeo vai ser bem completo, então fique ligado para não perder nada desse review de informática. Aqui quem fala é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra. Eu vou ser sincero com vocês. De início eu decidi fazer os vídeos falando sobre a montagem do meu computador mais porque eu gosto do tema mesmo. E por isso eu não sabia se eles teriam ou não alguma relevância aqui no canal. Mas aí eu me surpreendi com o engajamento de vocês nesses vídeos. Foram muitas perguntas e também sugestões bem inteligentes que com certeza agregaram muito valor para mim e também para outras pessoas que leem os comentários em busca de sanar dúvidas sobre o tema. E como alguns sugeriram, eu vou continuar publicando vídeos aqui no canal falando sobre informática para tentar ajudar as pessoas que precisam de um conteúdo simples e objetivo. E para isso, eu conto com a ajuda de vocês, deixando suas dúvidas aqui nos comentários, para que eu possa ir atrás das respostas e trazer aqui em vídeos futuros. Mas além dos comentários, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a fazer parte da comunidade Geek de Fibra. Aqui eu posto vídeo toda semana falando sobre tecnologia, automação residencial, informática e informações que podem te agregar muito. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá essa moral se inscrevendo aqui no canal. E aproveita o embalo para ativar o sininho e deixar seu like nesse vídeo para dar aquela valorizada. E para você que já é um Geek de Fibra, o meu muito obrigado. Então, vamos pro conteúdo. De cara eu já quero dizer para vocês que eu estou tendo uma ótima experiência com o uso desse computador. Isso porque antes, quando eu utilizava um outro computador mais simples para a edição dos meus vídeos, ele demorava em torno de 30 minutos para renderizar um vídeo de somente 8 minutos. Agora, eu levo 10 minutos para fazer o mesmo trabalho. Ou seja, eu passei a economizar 20 minutos do meu tempo em que o computador ficava parado, salvando os vídeos. Um outro ponto que eu acho excepcional é que esse computador demora somente 20 segundos para iniciar toda vez que eu ligo ele. Além de também ter um ótimo desempenho na execução de todas as tarefas que eu executo no dia a dia. Depois que eu montei as peças do computador, eu liguei a fonte para ver se dava vídeo e entrei nas configurações da placa-mãe para verificar a versão da BIOS. Nesse momento eu percebi que ela veio de fábrica com a versão 2604 de março de 2022, que era somente uma versão antes da BIOS mais atual, que é a versão 2803 de maio de 2022. E como eu falei no vídeo da placa-mãe, a Asus TUF Game B550M Plus Wi-Fi 2 possui um pequeno botão no painel traseiro para possibilitar fazer a atualização da BIOS sem a necessidade de entrar nas configurações. Então nesse caso, basta entrar no site da Asus para baixar a BIOS mais atual, renomear ela com um programinha executável que já vem junto e salvar a BIOS em um pendrive de confiança. Depois é só conectar esse pendrive na porta USB correta e segurar o botão BIOS Flashback por 5 segundos. A partir daí a placa vai fazer a atualização automaticamente, mas isso deve demorar em torno de 5 a 10 minutos. O que normalmente se nota quando o LED indicativo do botão BIOS Flashback apagar. Outra forma de atualizar a BIOS é fazer pelas configurações da placa-mãe, onde tem uma opção bem simples de se encontrar para fazer essa atualização. Assim, com o pendrive já conectado na porta USB, é só selecionar o arquivo da BIOS e colocar para atualizar. Depois de atualizar a BIOS, eu entrei novamente nas configurações da placa-mãe e ativei o XMP, com o objetivo de configurar as memórias RAM para trabalhar com a frequência máxima disponível, o que no meu caso é 3200 MHz. E a partir daí foi só instalar o sistema operacional, atualizar todos os drives, baixando eles diretamente pelo site da placa-mãe e também instalar os softwares e jogos que eu costumo instalar. Eu instalei 3 unidades de armazenamentos diferentes no meu computador. Uma delas foi um HD de 1 TB para salvar meus arquivos gerais, outra é um SSD SATA de 240 GB que serve como backup primário para os arquivos daqui do canal, e um SSD NVMe de 500 GB, onde eu particionei para instalar o sistema operacional em uma parte e na outra instalar os jogos que eu tenho no computador. E usando todos eles juntos, fica bem clara a diferença de velocidade de trabalho de cada um, onde o NVMe demonstra ser realmente muito mais eficiente. Agora tem alguns softwares interessantes que eu quero mostrar para vocês que eu utilizei para analisar o desempenho do meu computador. Como eu acabei de falar sobre as unidades de armazenamento, tem um software chamado Crystal Disk Info, que ele permite verificar a saúde de cada uma delas. Aqui, por exemplo, vocês podem ver o meu SSD SATA de 240 GB. Se tivesse algum problema com ele, ele teria um pontinho vermelho aqui no canto esquerdo. Tem essa outra unidade aqui, que é o meu HD de 1 TB. Mais uma vez eu consigo verificar se há ou não algum problema com ele. E o meu SSD NVMe de 500 GB, que também está tudo bem. Aqui você pode ver logo aqui em cima a temperatura de cada um deles. Então o meu SSD NVMe e o meu HD estão numa temperatura de 36 e 37 graus.
enquanto o SSD SATA está numa temperatura de 45 graus. Eu não sei dizer exatamente o motivo da temperatura desse SSD estar 10 graus mais alta que as outras unidades de armazenamento. Pode ser o local que eu instalei ela, ou também pode ser alguma coisa relacionada ao corpo mesmo do SSD, que não permite uma boa ventilação e assim deixa ele com essa temperatura um pouco mais alta. Mas o importante é que se tiver algum problema em alguma das unidades de armazenamento, com esse software você vai conseguir avaliar isso e também poder fazer o backup com antecedência para não perder nenhum arquivo. Tem também um outro programa que ele permite verificar o desempenho de cada uma das unidades de armazenamento que você tenha, e assim verificar a velocidade de escrita e também a velocidade de leitura. E o nome dele é Crystal Disk Mark. E aqui você consegue ver todas as unidades de armazenamento e testar cada uma delas. Aqui, como vocês podem ver, tem 4 unidades. É porque, como eu disse, o meu SSD NVMe, eu particionei ele. Então, eu tenho aqui 2 unidades referente ao meu SSD NVMe e 2 unidades, que é um HD e o outro SSD SATA. Eu vou selecionar aqui uma das partições do meu SSD NVMe e colocar para fazer alguns testes. Assim vocês vão poder ver a velocidade de leitura e de escrita dele. Eu vou colocar um time-lapse para vocês poderem acompanhar. Pronto. Aqui vocês podem ver que a velocidade máxima de leitura dele é de 2.500 MB e a velocidade máxima de escrita dele é de quase 1.900 MB. Isso é muita coisa comparado com as outras unidades de armazenamento que eu tenho aqui. Eu vou colocar todas elas para fazer um teste e vou mostrar uma do lado da outra para vocês compararem. Pronto, terminou mais uma vez. Aqui vocês podem fazer uma comparação bem simples para verificar o desempenho de cada um deles. O SSD NVMe consegue trabalhar numa velocidade de leitura de 2.500 MB por segundo, enquanto o SSD SATA de 546 MB por segundo e o HD normal em 157 MB por segundo. Ou seja, o NVMe é 5 vezes mais rápido que o SSD e mais de 10 vezes mais rápido, quase 15 vezes mais rápido que o HD normal na hora de você fazer uma leitura. E na hora da escrita ele é 4 vezes mais rápido do que o SSD SATA e mais 10 vezes mais rápido do que o HD normal. Ou seja, é uma diferença muito alta e influencia diretamente no uso do computador. Até para poder instalar o próprio sistema operacional, um HD demora em torno de 1 minuto às vezes para poder ligar o computador, enquanto o SSD SATA demora em torno de 30 segundos para poder fazer esse mesmo trabalho, enquanto o NVMe, como eu disse, está demorando em torno de 20 segundos, e eu ainda arrisco dizer que é um pouco menos de 20 segundos. Um outro programa que é muito utilizado pelas pessoas é o CPU-Z. Com ele é possível avaliar várias características do computador, como a CPU, a placa-mãe, a memória RAM e também a GPU, o que no meu caso é a APU por ser vídeo integrado ao processador. E aqui ainda é possível fazer um benchmark da CPU, para comparar com outros modelos e também estressar a CPU para poder avaliar o desempenho enquanto ele fica em 100% de uso por algum tempo. E isso é muito útil para verificar se o processador está sofrendo algum tipo de superaquecimento. Eu vou colocar para rodar um benchmark para vocês poderem ver o desempenho dele. Aqui no multithread, que são os núcleos múltiplos, ele deu uma pontuação de 4.500, o que já chegou a dar 4.650, isso quando eu ligo o computador. E aqui no single thread, que é o núcleo único, ele conseguiu chegar numa pontuação de 594, o que também já deu 620, se eu não me engano. Então você consegue também fazer um comparativo com outro processador aqui, por exemplo. Então se eu colocar esse Ryzen 9 3950X, que é um baita processador, você vai ver que no multithread ele vai dar uma pontuação muito superior ao do processador Ryzen 5 5600G que eu tenho nesse computador. Mas quando verificamos o single thread, o meu processador ele consegue ter uma pontuação superior. Ou seja, um núcleo único do meu processador consegue ter um desempenho melhor do que um núcleo único também de um Ryzen 9 da terceira geração. Isso provavelmente por conta da tecnologia, que o do Ryzen 5 5600G é mais atual. E aqui também você consegue clicar para poder fazer um tipo de comparação. Ele direciona para uma página na internet onde eu consigo ver todas as informações do meu computador, desde processador, placa-mãe, memória RAM, chip gráfico, os dispositivos de armazenamento e até o meu monitor, que ele consegue verificar qual o modelo dele e também a resolução que ele consegue trabalhar. E por último aqui ele ainda mostra o sistema operacional que está instalado. E um ponto importante que dá para ver aqui nas configurações da placa-mãe, como também dá para ver no aplicativo, é a versão da BIOS, como eu falei para vocês, 2803. Se eu minimizar aqui e abrir a informação da placa-mãe, vocês vão ver que aqui também informa a versão da BIOS, que foi a que eu atualizei antes de instalar o sistema operacional. Depois desse aplicativo aqui, também tem um outro que faz diretamente essa verificação da GPU, que nesse caso o nome dele é GPU-Z, e aqui você consegue verificar todas as informações da sua GPU. No meu caso é uma APU, mas mesmo assim dá para verificar todas essas informações. Aqui tem uma opção de você fazer um teste de renderização,
onde ele fica rodando para poder você verificar o desempenho também da placa de vídeo. E também tem um pequeno botão aqui em cima, que quando você clica, mais uma vez, ele direciona para uma página na internet que você consegue verificar todas as informações da sua APU, ou, no caso, que é o mais comum, é para verificar todas as informações da GPU, que inclusive ele faz também aqui um comparativo com outras GPUs e APUs também existentes. Depois desse software, tem também um outro bem interessante, que é o HW Monitor. Aqui você consegue verificar as informações de consumo de energia, de temperatura e também de desempenho de várias peças do computador. Mas se o objetivo for monitorar o trabalho da CPU, tem um outro software que eu acho bem mais jogo, que é o Core Temp. Porque além de você conseguir monitorar o desempenho de cada um dos núcleos físicos do processador, você também consegue verificar a temperatura dele e também o quanto ele está consumindo de energia em tempo real. E o mais interessante é que se você minimizar ele, você consegue verificar aqui no canto, perto do relógio, a temperatura de cada núcleo. E isso é muito legal porque você pode deixar ele executando em segundo plano e realizar suas tarefas. Desde trabalhar, jogar, estudar, o que você estiver fazendo, ele vai fazer um relatório para você e mostrar as mínimas e as máximas que o processador chegou, desde o consumo até a temperatura. Mas de todos esses programas, o que eu acho mais interessante por mostrar tudo que os outros já mostram, só que com mais detalhes, é o HW Info. Ele abriu várias telas ao mesmo tempo, uma informando sobre a atualização, depois eu faço isso. Aqui ele mostra o desempenho de cada núcleo do processador. São 6 núcleos, ele está mostrando o desempenho de cada um deles. Como vocês podem ver aqui, ele está rodando em média de 3.800 MHz, só que várias vezes, vários núcleos chegam a 4.400 MHz. Eu posso fechar essa janelinha e aqui eu tenho a tela mais resumida, com as informações mais resumidas, mas é bem completa também, onde eu consigo ver os dados do processador, os dados da placa-mãe, os dados da GPU, no meu caso, como eu disse, é a APU, também as informações de armazenamento aqui embaixo. E como vocês podem ver, são muitas informações que tem disponíveis. Tirando essa telinha aqui, você consegue ver todas as outras informações que você quiser, desde data de fabricação até número de série de cada um dos componentes do computador. É muita coisa, eu não vou mostrar tudo isso, mas depois eu sugiro que você faça o download dele para que você possa, de fato, monitorar seu computador da forma correta, avaliar ele e também ter todas as informações possíveis caso você precise. E se você quiser voltar nas informações daquela telinha anterior, que é mais resumida, é só clicar aqui em resumo. Ele mostra mais uma vez aqui as telas de desempenho e das informações do computador. Tem também o Cinebench, que permite fazer um teste de estresse do CPU. E logo de cara, quando ele já liga, ele já mostra mais ou menos em que posição você vai estar entre os comparativos, os CPUs que ele utiliza para comparação. Se eu clicar aqui no Start, ele vai fazer um teste de 10 minutos de estresse na CPU. Então ele vai fazer um teste de multicore, ou seja, verifica o trabalho de vários núcleos trabalhando simultaneamente, e também single core. E aí você tem que fazer eles separadamente, cada um deles demora 10 minutos, não vou fazer agora, mas eu já fiz. E o computador teve até um bom desempenho, um bom resultado aqui nesse teste. E por último, tem o MSI Afterburner. Ele permite monitorar o desempenho do computador durante alguns jogos. E é muito utilizado por algumas pessoas que fazem gameplays para poder mostrar a quantidade de FPS que o computador consegue alcançar durante esses jogos. Eu botei ele para poder iniciar minimizado, mas é só vir aqui no cantinho, perto do relógio, e clicar no ícone dele, onde ele vai aparecer o programa para você e você ver qual é a interface dele. Tem vários tipos de interface diferentes que você pode editar, vários tipos de configurações diferentes, mas como esse aqui não é um vídeo que eu vou mostrar sobre especificamente, mais a fundo sobre os programas, eu quero só mostrar para vocês ele em funcionamento. E como eu disse que ele é usado para poder testar o computador durante os jogos, eu vou abrir aqui um jogo para vocês poderem ver. Só minimizar ele. E eu vou abrir o CSGO. Com ele, durante uma partida de CSGO, eu consegui chegar a 85 FPS com todas as configurações gráficas no alto, o que eu considero um bom resultado para um gráfico integrado de um processador. Depois que o jogo abre, eu configurei um atalho para poder iniciar o Afterburner apertando a tecla Insert do teclado. Como vocês podem ver aqui na tela inicial do jogo, ele já está mostrando 115 FPS. Óbvio, né? Não está acontecendo nada ainda, então ele vai ficar com uma taxa alta mesmo. E aqui eu deixei também para ele poder mostrar as informações do vídeo, né? Que é o gráfico integrado, o Radeon, que está com 97% de uso já, só aqui na tela inicial. A VRAM dele está mostrando que é de 792, que é a memória interna do processador. Na memória RAM ele está usando somente 319. E aqui as informações da CPU, que informa que ele está com 68 graus Celsius nesse momento, com 12, 13% de uso no momento, com uma frequência de trabalho de 4.200, 4.100 MHz em média, e também consumindo 41 watts.
Mais embaixo ele mostra as memórias RAM, que está mostrando que está com 7.700 megabytes de utilização nesse momento, ou seja, um dos pentes de memória que eu tenho está praticamente todo sendo utilizado aqui para poder rodar esse jogo. E eu vou iniciar uma partida e vocês vão ver o resultado que ele vai ter. Aqui verificando com todas as configurações gráficas no baixo, eu vou rodar e verificar o máximo que eu consigo utilizar de FPS dele. E agora começando a partida, eu não sou um bom jogador, então não reparem, comecei a testar esse jogo recentemente. 98% de uso da APU. Já morri, não dei nenhum tiro e já morri. Mas como vocês puderam ver aqui, ele teve uma taxa máxima de 80 quadros por segundo. Vou alterar as configurações gráficas. Botar todas no alto. E aplicar. Com tudo no alto, vamos ver o que acontece. Pronto, morri de novo. Então aqui já está chegando a uma taxa de 120 quadros por segundo. Isso, na minha opinião, é bem alto. Essa é uma taxa máxima, né? Mas como vocês podem ver, ele consegue sim trabalhar em torno de 70 a 80 FPS. Como eu disse, eu ainda não tenho muita prática com jogos, então eu tenho que fazer alguns testes para poder verificar as configurações de vídeo, quais eu posso colocar no alto, quais eu posso colocar no baixo, para poder conseguir o máximo possível de desempenho no jogo. Eu vou testando eles e assim, se vocês tiverem alguma dúvida e vocês forem publicando aí nos comentários, eu vou deixando as respostas baseado nos testes que eu for fazendo. Eu vou deixar o link para vocês para cada um desses softwares aqui embaixo na descrição desse vídeo. E como vocês puderam ver, por mais que esse computador que eu montei seja intermediário, ele consegue ter um bom desempenho em várias tarefas diferentes. Sejam jogos ou edição, ele consegue sim desempenhar bem o seu propósito. E um ponto que eu notei é que durante o uso de alguns programas ou a execução de algumas tarefas que eu realizo no meu dia a dia, o computador não chega nem a usar 40% da memória RAM que eu coloquei. Mas já durante os jogos, ele chega a 70% de uso da memória. E isso provavelmente acontece porque eu não tenho uma placa de vídeo dedicada. E a APU, que é o gráfico integrado do processador, acaba utilizando a memória RAM para conseguir desempenhar sua função. Mas como eu já disse, assim que possível, eu pretendo instalar uma GPU nesse computador. E a que eu estou de olho no momento é uma RTX 3060, que até onde eu vi, faz um casamento perfeito com a minha CPU, evitando gerar gargalo. Mas até lá, eu já estou bem satisfeito com esse computador, principalmente comparado com outros mais simples que eu utilizava antes. Mas agora chegou a sua vez de participar desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E me segue lá no Instagram, @geekdefibra. Lá eu aviso quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. E também falo sobre tecnologia, automação residencial, informática, filmes e séries que todo geek de fibra gosta. Então, como vocês puderam ver, esse é o resultado que eu consegui na montagem do meu computador. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem na paz.